eu vou dar o recado a vocês, e como está gravado, os outros que eventualmente entrarem depois vão ter acesso ao aviso. Né? Boa noite, quem chegou agora. O que é que eu queria alertar? Quando eu criei essa sala virtual, eu agendei para que fosse um link só, vai valer para o semestre inteiro. Eu coloquei no agendamento o e-mail de vocês, que eu peguei do SIGA, que é o e-mail que vocês cadastraram na matrícula. O que é que acontece? Esse e-mail, o e-mail que vocês cadastraram foi usado para enviar o convite para participar dessa aula. Por que eu estou comentando isso? Porque os alunos que viram esse e-mail e clicaram lá no botão confirmar a presença, quando entra na sala, entra direto. Eu não preciso ficar autorizando. Né? Então, muitos de vocês estão chegando agora e eu tenho que ficar confirmando. Eu não acho, confirmar não é o grande problema. O problema é que quando a aula efetivamente começar, quando eu começar a falar e estiver concentrado aqui nas coisas que eu estou falando com vocês, eventualmente o que é que acontece? O aluno que entra depois, o sistema manda um convite, manda um aviso sonoro para entrar, só que no decorrer da aula, eventualmente eu não escuto esse toque, né? E aí a pessoa fica lá, 1 minuto, 2, 3, 4, o tempo passa e ele não entra, e não é maldade minha não, é só porque eu não vi, eu não escutei. Então, para que isso não aconteça com vocês, está gravado aí para todo mundo depois ter essa informação, né? Basta vocês olharem lá no e-mail de vocês, checarem o convite da Fisicoquímica, vai estar lá, Fisicoquímica para tecnólogos, agendamento, né? Vai ser um convite da agenda. Aí vocês clicam no botão que tem lá, dizer, vou participar sim. Aí pronto, automaticamente, quando vocês clicarem no link lá do Meet, já entra direto na sala. Tá certo? Recado dado, dei mais um tempinho aí para o pessoal chegar. Então vamos lá, vamos dar início à aula de hoje. Outro aviso, sim, antes que eu esqueça, eu coloquei no... Chegou um aviso agora, eu não sei o que é. É muito aviso chegando para mim. Bem, pessoal, é o seguinte, deixa eu alertar vocês para uma outra coisa. Eu coloquei no SIGA um material, né? Coloquei o programa da disciplina que eu apresentei na terça e coloquei lá as notas de aula, pelo menos o que eu consegui preparar até agora, né? Eventualmente uma atualização ou outra eu posso fazer, aí vocês vão saber, vai chegar um e-mail para vocês avisando. Então, caso vocês queiram acompanhar essa aula com algum material, assim, para ter uma ideia de onde estamos, o material está lá, o PDF das notas de aula. Mas eu quero aproveitar para deixar o recado aqui também gravado de como vocês devem proceder com esse material. Esse material é um guia de estudo. Vocês não vão estudar por ele, vocês vão usá-lo apenas como um guia. Principalmente porque nele tem lá os capítulos indicados na principal referência, né, Físico-Química Fundamentos. Então, nas notas de aula tem a indicação dos capítulos. Mais importante que isso, tem um conteúdo que vai ser objeto de avaliação, né? Tem uma lista de exercícios também, com questões que dão uma ideia do nível da prova. Então, é isso aí. Se vocês se guiarem pelas notas de aula para saber o que estudar e se guiarem pela lista de exercícios, já sabem o que esperar do ponto de vista de avaliação. Então, dito isso, né, a ideia agora é que vocês acompanhem o curso. Claro, façam sua parte, né, estudem, façam os exercícios, mas tendo isso já bem definido. A ideia agora é acompanhar as aulas, fiquem à vontade para interromper, certo? Fazer perguntas. Essa nossa primeira aula, no entanto, ela é bem, eu diria que bem modesto aqui na aula de hoje. Eu não vou falar nada de realmente muito novo, provavelmente nada de novo, se não para a maioria, talvez até para todos vocês. Eu não vou falar nada de realmente novo, eu quero apenas dar uma... Tudo bem, então vou cumprir algum papel mais profundo hoje aqui. Mas para quem achar o material bem simples, né, porque são conceitos que vocês certamente já viram,
são conceitos bem familiares. Eu quero deixar na mente de vocês a seguinte ideia. O meu principal objetivo hoje aqui não é falar tanto sobre as coisas que eu vou falar, é sobre coisas que muitas vezes a gente esquece de falar e que são importantes para todo o curso, não só para físico-química, certo? Eu vou falar sobre essas coisas aqui que apareceu agora aí no chat. Não se preocupe, eu vou comentar sobre isso aqui. O mais importante sobre falar sobre essas coisas, essas unidades que apareceram, eu quero comentar com vocês estratégias para resolução de problemas. Se vocês assimilarem essa ideia agora, lá na frente vocês não vão ter dificuldade nenhuma, não só nesta disciplina. A minha ideia não é falar só para esse curso, é para qualquer disciplina que envolva conta. Qualquer disciplina que vocês precisem usar uma calculadora, e eu pedi na aula passada que vocês, no encontro, né, que vocês trouxessem a calculadora. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bem, Max, não se aperreie não, que está gravada a aula. Depois, qualquer coisa que eventualmente você perca, você depois recupera. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, né? Nesse curso, como eu já apresentei na última aula, acabei de perceber um equívoco de minha parte aqui, nós vamos cobrir esses 3 primeiros tópicos aqui, né? Nós vamos falar sobre termodinâmica nessa primeira unidade, e nas aulas futuras, né, outras unidades. Olha aí, alguém querendo entrar. Vamos falar de líquidos e soluções, vai ser o foco principal, né, da segunda unidade, líquidos e soluções. Essa unidade vai ser grande parte sobre gases, mas é mais do que isso. A gente vai falar sobre leis da termodinâmica, usando gases como uma referência para o aprendizado. E depois, tudo que a gente aprender para gases, do ponto de vista da termodinâmica, se aplica a líquidos e soluções. Só que com um pouco mais de detalhes, né? Com um pouco mais de equações, digamos assim. E, por último, a aplicação de tudo que a gente via aqui em soluções, especialmente soluções para tratar do equilíbrio eletroquímico. Então, nosso foco é falar inicialmente sobre gases, antes de poder falar nada que vocês não saibam, pelo menos grande parte do que eu vou falar, nada de novo. Por exemplo, né, o conceito de estado de matéria. O que é estado de matéria? Quando em química, em especial em físico-química, nós nos referimos a estado de matéria, nós estamos falando disso aqui, da forma como a matéria se apresenta. Seja na forma de um gás, seja na forma de um líquido, seja na forma de um sólido. O objetivo dessa primeira unidade. Quais são as características gerais de um gás? O gás é altamente compressível, ou seja, eu confino um gás num recipiente e eu posso comprimir esse gás, diminuindo o seu volume ou expandi-lo. Isso a gente estamos bem familiarizados com isso, né? Seja com uma situação em que a gente mexe com uma bexiga, de ar, ou com um pneu de um carro, né, ou de uma bicicleta, ou um cilindro contendo um gás com pistão móvel. Então, todas essas situações dizem respeito à compressibilidade do gás, ou seja, o quanto eu posso comprimir o gás, reduzindo o seu volume, né? Além disso, o gás assume a forma e o volume do recipiente, ou seja, o gás ocupa todo o recipiente. Existe uma razão para isso, né? Existe uma razão para isso que a gente provavelmente vai abordar aqui nesse curso também, né, mais adiante, mas é bom saber disso, né? A gente está num ambiente e respira oxigênio, né, que é uma mistura de gases, e é bom saber que o gás ocupa todo o recipiente, né? Que é a sala em que nós estamos presentes, né? Por que tudo isso acontece? Por que o gás tem essas características? Alta compressibilidade, forma do recipiente e ocupar o volume completo do recipiente. Isso tem a ver, eu vou esquematicamente mostrar de forma bem simplificada mais adiante, com o fato de que as moléculas que compõem o gás estão muito separadas e fracamente interagentes. Isso é muito importante a gente entender.
um gás é composto de moléculas ou átomos, né? Átomos de argônio, por exemplo, ou moléculas de oxigênio, moléculas de nitrogênio, que estão muito afastadas umas das outras, interagindo fracamente. Ou seja, uma molécula não dizer que uma molécula não interage com a outra é dizer que uma molécula não exerce força sobre a outra, nem atrativa nem repulsiva. Ela nem empurra nem atrai aquela molécula, as outras moléculas. Líquidos são bem diferentes. Líquidos são pouco compressíveis. Qualquer um que coloque um recipiente contendo fechado, né? Um recipiente fechado contendo água, percebe quão difícil é comprimir, reduzindo o volume daquele recipiente. Uma coisa é deformar o recipiente, outra coisa é reduzir o volume, fazer com que ele ocupe menos espaço, né? Então, recipientes contendo gás, eu consigo reduzir o volume ou aumentar o volume facilmente, no caso de gases. No caso de líquido, eu consigo até mudar a forma daquela amostra de água, mas não consigo aumentar ou diminuir muito o volume daquele recipiente. E é fácil vocês perceberem isso. Vocês pegam a seringa, enchem ela de ar, né, prende a seringa numa das pontas e aperta o êmbolo daquela seringa, que só contém ar. Vocês vão ver que vocês conseguem mexer o êmbolo até um certo ponto. Vocês conseguem comprimir o ar dentro da seringa, né, apertando. Não, entropia é outra coisa. A gente vai falar sobre entropia mais adiante no curso, né? Mas não se preocupe, a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Eu pego uma seringa, coloco o ar lá dentro, deixo o ar lá dentro, fecho a ponta, posso botar uma tampa, né? A tampinha lá da seringa, e tento comprimir. Até certo ponto eu consigo comprimir o gás. Tentem fazer isso com o líquido. Peguem a seringa, encham ela com água, tampem a seringa sem ar dentro da seringa, só água. E tentem fazer o mesmo. Vocês não vão conseguir. O pistão, o êmbolo da seringa tocando no líquido, vocês não conseguem comprimir. É muito difícil comprimir o líquido. Por outro lado, ele não assume todo o volume do recipiente, mas assume a forma do recipiente. Se eu colocar água num copo estreito, a amostra de água vai ficar tão estreito quanto o copo de água. Se eu botar numa jarra d'água mais larga, com a base mais larga, ele vai assumir a forma da base da jarra, né? Por que isso acontece? Porque as moléculas agora, diferente do gás, elas não estão muito afastadas, estão, para todos os efeitos, tocando, mas elas não estão rígidas uma em relação à outra, elas podem rolar umas sobre as outras, é mais ou menos como imagine uma sacola cheia de bolas de gude, ou como é que se chama aqui, de onde eu vim é bola de gude, aqui chama o quê? Bila, né? Aquelas bolinhas de vidro. Pega uma sacola cheia de bolinhas de vidro, né? Aperta bem o saco. O que é que vocês podem perceber? A forma do saco vai mudar. Eu não consigo aumentar ou diminuir bola de gude. Eu não consigo mudar o volume da sacola contendo essas bolas. As bolas têm um volume já bem definido. E essas bolas se tocando, eu não consigo aumentar ou diminuir o volume dessa sacola, mas eu posso mudar a forma da sacola. Bem, o fato das moléculas estarem se tocando já também tem muito a ver com isso aqui, ó. Eu não posso mais dizer que as moléculas são fracamente interagentes. Existe uma força que mantém as moléculas no estado líquido. Caso contrário, elas se afastariam e ocupariam todo o recipiente como o gás o faz. Então, algo mantém essas moléculas próximas umas das outras. São forças atrativas que mantêm essas moléculas unidas, né, ou muito próximas umas das outras. Porém, essas forças não são tão grandes ao ponto de manter as moléculas rígidas uma em relação à outra, que é o que acontece nos sólidos. Nos sólidos, essas forças não apenas existem, mas são muito intensas, fazendo com que as moléculas fiquem rígidas, elas não têm movimento uma em relação à outra. Ou melhor, quase não tem movimento, né? Ficou um pouco ruim aqui, ficou um texto, só estou vendo agora, ficou um pouco em cima, mas o que eu estou dizendo é o que está escrito aqui. Os sólidos, assim como os líquidos, são quase incompressíveis, ou seja, eu não consigo comprimir, não consigo reduzir o volume, mas diferente dos líquidos, o sólido ele possui uma forma definida. O líquido assume a forma do recipiente, o sólido não, o sólido tem uma forma definida, ou seja, o que mantém o sólido como sólido são as forças mais intensas presentes entre as moléculas e entre os átomos, né?
Os átomos quase não têm mobilidade, mas observem que eu disse quase, né? Elas não estão exatamente paradas. Então, nos livros texto, geralmente a gente vê essa representação aqui. Isso são exemplos do que nós em física, e no caso daqui, físico-química, em ciências em geral, né? Melhor dizendo, é o que nós chamamos de modelo. Modelo é uma representação simplificada daquilo que a gente está estudando. Qual é o modelo de um gás? O modelo de um gás é o de partículas, aqui representado por essas esferas, que estão afastadas umas das outras e se movendo em todo o recipiente, batendo nas paredes de forma incessante. Quando as moléculas colidem com as paredes sentem essa colisão. E nós sentimos externamente, na forma de uma força que essas partículas transferem para as paredes, por área do recipiente. Eu já vou falar sobre essa propriedade. Ela tem um nome bem definido, eu já vou falar sobre ela. Por outro lado, o modelo que representa os líquidos é esse aqui. São essas mesmas esferas agora. Elas estão próximas umas das outras, mas não rígidas. A posição delas não é rígida. Uma molécula rola sobre a outra como aquelas bolas de gude no saco que eu mencionei. Um saco cheio de bolas de gude e as bolas rolando umas sobre as outras. Como é que eu saio de um estado da matéria para outro? Do gás para o líquido, eu saio resfriando, né? Eu reduzo a temperatura e saio do gás e vou para o líquido. Inversamente, eu aqueço e saio do líquido e vou para o gás. É o que acontece quando a gente está na casa da gente esquentando uma panela d'água, de água se formar, e a água vai secando ao longo do tempo. O outro estado da matéria é o sólido. A diferença é que o sólido tem forma definida, é muito rígido, porque as moléculas agora estão, ou átomos, né, estão rígidos, ou em posições fixas, umas em relação às outras. Como antes, eu posso sair de um estado para o outro, aquecendo ou resfriando. Nada de novo aqui, né? A gente está falando de quê? Transições de fase, né? Quando eu saio de um estado de matéria para outro, o sistema está sofrendo uma transição. Mas observe que eu usei a palavra fase, que eu não tinha usado até agora. Mais adiante, neste curso, eu vou mostrar para vocês o conceito de fase. A fase quase se confunde com o de estado de matéria, mas é um pouco mais do que isso. Além do estado de matéria, a fase guarda uma informação adicional, que no devido tempo eu vou falar. Por hora, a gente está falando de transições de estado de matéria, por assim dizer, né? Quando eu saio do gás para o líquido, do líquido para o sólido, e vice-versa. As diferentes transições de estado são o quê? A solidificação, a liquefação, a vaporização, tudo isso vocês já ouviram falar, né? Pois bem, observem que eu falei de estado de matéria, mas o conceito de estado em físico-química é um pouco mais geral, e é por isso que eu estou começando a aula por aqui. Geralmente, nós nos referimos apenas a estado. Então, vamos lá, vamos ser bem preciso aqui. Quando eu me referi a estado de matéria, eu estou falando de estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Em físico-química, geralmente nós usamos apenas a palavra estado, querendo nos referir ao chamado estado físico. Estado físico é diferente de estado de matéria. O que é estado físico? O estado físico, ou simplesmente estado, é uma condição específica em que uma amostra de matéria se encontra, seja ela gás, sólido ou líquido. E essa condição é especificada por 4 propriedades, além da informação sólido, líquido ou gás. Ou seja, o estado físico é assim. Quando eu digo que eu tenho uma amostra de gás, o estado de matéria, gás, numa certa condição de pressão, sob uma certa condição de pressão, ocupando um certo volume, numa certa temperatura, uma certa quantidade de gás, ou seja, num certo volume V, uma certa pressão P, vou definir pressão mais adiante, numa certa temperatura T, conceito familiar de todo mundo aqui, e uma certa quantidade química. O que é quantidade química? Quantidade química é uma outra forma de expressar massa, que é chamada número de mols. Se eu souber qual é a substância e souber qual é o número de mols, eu sei qual é a massa daquela. Quantidade química, quando eu usar a expressão quantidade química, eu estou me referindo a número de mols. Então, o que é o estado físico? Eu digo, eu tenho um gás sob uma certa pressão, ocupando um certo volume, numa certa temperatura. Quando eu digo tudo isso, eu estou especificando o estado da matéria.
o estado físico, ou simplesmente estado, o estado daquela amostra. Observe como é fácil a gente se confundir, né? Eu acabei usando a expressão errada aqui, estado de matéria, sólido, líquido, gás. Estado físico. Para não confundir, neste curso eu vou usar muito a palavra estado, sem entrar no detalhe de ser físico, mas estará implícito que eu estou me referindo ao estado físico, de uma certa pressão, um certo volume, e assim por diante. Por exemplo, mais alguém pedindo para entrar. Escutei o toque. Só para ficar claro sobre o que eu estou falando, vejam 2 exemplos aqui. Eu tenho 1 mol, ou seja, uma quantidade química, N igual a 1 mol, de argônio gasoso. Ou seja, especifiquei até a substância, embora o estado não demande essa informação, né? Gasoso, 1 mol. Num certo volume, num recipiente de certo volume, 1 litro, sob certa pressão, 1 atmosfera, numa certa temperatura. Quando eu disse essas 4 coisas, eu especifiquei o estado daquela amostra de argônio. Então, ele está no estado particular. Se eu mudar a temperatura, o volume, ou pressão, ou neste caso aqui, as 3 ao mesmo tempo, eu peguei aquela mesma amostra de argônio, mas agora aumentei o volume, aumentei a pressão, aumentei a temperatura, alterei, não precisa aumentar necessariamente. Eu alterei as quantidades, temperatura, pressão, volume, eu coloquei aquela amostra de argônio em outro estado físico. Parte do nosso problema nesse curso é discutir como o sistema sai de um estado para outro, ou seja, sob uma certa condição de pressão, volume, temperatura, e vai para outro, e relacionar essa mudança de estado físico, com as propriedades termodinâmicas que a gente vai estudar. Interessante notar que essas propriedades que vocês veem aqui também são propriedades termodinâmicas, mas há muitas outras que a gente vai ver. Agora há pouco falaram aqui de entropia, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre entropia, mas há outras que a gente precisa falar antes, né? Pressão, volume, temperatura são exemplos de propriedades termodinâmicas usadas para caracterizar um estado, e por isso essas propriedades elas também são chamadas de funções de estado. Pressão, volume, temperatura são exemplos de funções de estado. Uma vez que eu especifico o valor dessas funções, pressão, volume, temperatura, eu especifiquei o estado. Né? 2 amostras distintas estão no mesmo estado físico, apenas se elas tiverem todas as propriedades que eu mencionei, pressão, volume, temperatura, idênticas. Mesma pressão, mesma... Tudo isso é importante a gente ter em mente de cara. Pois bem, eu não vou me estender muito em as coisas que se seguem, eu vou falar brevemente, mas eu queria chamar a atenção a algumas coisas. Primeiro, e a razão pela qual eu vou falar sobre isso, eu espero que fique claro mais a seguir, quando a gente estiver fazendo alguns cálculos simples, e eu gostaria que vocês usassem a calculadora quando formos fazer algumas contas aqui. Eu vou dizer quando chegar o momento. A primeira dessas propriedades, bem, se eu quero estudar estado, se eu quero estudar estado físico de um sistema, se eu quero entender como o estado evolui, muda, né, de um sistema, de um estado para o outro, como é que as propriedades termodinâmicas variam, que é o objeto dessa disciplina, né, nós precisamos estudar e compreender essas propriedades que eu mencionei aqui, as tais funções de estado, em particular, inicialmente, né, a aula vai ser só sobre isso hoje, pressão, volume e temperatura. Aliás, quantidade química também, a título de revisão, mas bem rapidinho. A primeira dessas propriedades é o volume. O que é o volume? O volume é uma propriedade termodinâmica que diz respeito ao espaço ocupado no espaço, né, no espaço tridimensional, por uma certa substância, por uma certa amostra. E ela pode ser medida em diferentes unidades. Coloquei aqui algumas delas. Por exemplo, claro, medida com vários instrumentos, não vou entrar em detalhes que instrumentos são esses, também vocês estão familiarizados com isso, já entraram em laboratórios certamente, já usaram algumas vidrarias para medir volume. Eu queria apenas chamar a atenção para a questão das unidades, que é um ponto importante aqui que eu queria comentar. Existem várias unidades. Nunca entrou em laboratório? Bem, se não entrou ainda, vai entrar em breve. Por conta da pandemia, né? A pandemia atrasou as coisas. Mas certamente vocês sabem como trabalhar com volume. Na casa da gente, a gente trabalha com isso direto. Por isso que eu disse que a aula de hoje
é bem modesta, os objetivos da aula de hoje são bem modestos. Eu quero apenas explicar para vocês alguns detalhes sobre como proceder com relação a contas. É muito importante que vocês se familiarizem com isso, que eu vou comentar logo a seguir, para que a gente não se perca. O grande problema da físico-química, no meu ver, né, como professor, é que muitas vezes a gente não opera corretamente com as quantidades que eu estou falando aqui. É muito comum misturas de unidades que prejudicam completamente a resolução do problema. O problema é fácil, vocês verão. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui hoje. Os problemas são simples. O problema é saber operar na simplicidade que o problema tem, saber operar corretamente, saber usar a calculadora corretamente. Tudo isso é simples, mas exige alguns cuidados que eu vou comentar. O primeiro deles diz respeito à unidade. Por exemplo, o volume. O volume pode ser medido em várias unidades. O volume pode ser medido em litro, pode ser medido em decímetro cúbico, esse dm aqui, é decímetro cúbico. O que é um decímetro? Um decímetro, um dm, corresponde a 10 centímetros. Ou o nome decímetro vem de decímetro. O que é deci? Deci é a 10ª parte. Ora, a 10ª parte de 1 metro corresponde a 10 centímetros. 1 decímetro, que é a 10ª parte do metro, vale 10 centímetros. Alguém escreveu aqui alguma coisa no chat, só que eu não consegui ler. Com certeza. O laboratório, todo mundo gosta de entrar no laboratório, mas se entrar no laboratório sem saber o que as coisas que vocês vão operar significam, aí se perde, né? O laboratório é muito legal. Todo mundo que estuda química gosta de entrar no laboratório de química, mas precisa saber com o que está lidando. Por exemplo, preparar uma solução. Se você não souber fazer mudanças de unidades com segurança, eventualmente você pode preparar uma solução. Está dito lá no roteiro do laboratório. Prepare 100 mililitros de uma solução de ácido clorídrico, tá assim assado, né? As condições foram dadas. 100 mililitros de uma solução de ácido clorídrico 0,1 molar. Aí, ao invés de pegar o volume de ácido, que é uma solução concentrada de ácido, que vai estar lá no frasco do recipiente, aí você faz a conta, não para 100 mililitros, e sim para 1 litro. Quando você for preparar essa solução, vai preparar uma solução muito concentrada. Olha o perigo à toa, né? Você está correndo. Então, vocês precisam saber como operar com tranquilidade e com segurança as várias conversões de unidades, porque o problema pode ser dado numa unidade e vocês precisarem trabalhar em outra. Para que seja possível fazer isso, eu vou explicar a regra geral aqui, eu espero que vocês me entendam, me acompanhem e me entendam, e aí se vocês entenderem a explicação, vocês podem fazer qualquer conversão para qualquer escala que vocês quiserem. O que eu vou explicar agora vale para qualquer mudança de unidade de qualquer propriedade, não só de volume. Mas vamos lá, tudo que eu preciso é de uma referência. No caso do volume, é essa aqui. 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Aí eu vou mostrar para vocês como isso, essa é a relação que eu preciso saber. O resto eu não preciso, eu deduzo na hora. Claro, com um pouco de prática, a gente faz isso até de cabeça, não vai precisar de calculadora. Mas tudo que eu preciso para qualquer sistema de unidade que eu quiser migrar é de uma referência como essa. 1 litro vale 1 decímetro cúbico. E se eu quiser escrever o litro em metro cúbico? Ou o contrário, 1 metro cúbico em litro. Quantos metros? 1 metro cúbico tem quantos litros? Ninguém precisa decorar isso. O que vocês precisam saber é como converter, claro, com segurança, e essa segurança vai levar vocês, com o tempo, a fazer até de cabeça. E não precisa decorar. Eu vou mostrar isso na prática. Por exemplo, 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Essa é a relação. E a consequência é de que 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. E da mesma forma, é possível mostrar que 1 litro, aliás, eu não preciso mostrar, né? 1 litro tem 1000 mililitros. O que eu posso concluir disto é que se 1 litro vale 1000 mililitros e vale também 1000 centímetros cúbicos, a conclusão é que 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro. Por definição, não é uma coincidência, é por definição. Mas consequência disto aqui, ó. Mas vamos lá, qual é o conceito que eu quero que vocês percebam aqui? Claro, eu vou mostrar um passo a passo. Vocês não precisam
fazer esse passo a passo toda vez quando for resolver um problema, mas preciso pelo menos entender de onde esse passo a passo veio. E esse é o meu quadro virtual. Mas eu não vou usá-lo sempre na aula, não, porque, como vocês vão ver, ele toma um pouco de tempo de minha parte, né? Mas vamos lá. O que eu quero mostrar? Partindo desta definição, olha, 1 litro, isso é a definição, vale 1 decímetro cúbico. Decímetro cúbico é escrito assim. Beleza, o que isso quer dizer? Vamos voltar para essa figura aqui. O que eu quero dizer com decímetro cúbico, centímetro cúbico ou metro cúbico? Quando eu me refiro a 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico ou 1 metro cúbico, eu estou me referindo a um volume. E esse volume corresponde ao quê? Corresponde a um volume de um cubo que tem arestas de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. O volume do cubo é o produto das arestas. E, portanto, é a aresta ao cubo. Vamos lá. Imagine que isso aqui seja um cubo que tem 1 centímetro de lado, de aresta. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Este cubo aqui, ele tem 1 centímetro cúbico, porque as suas arestas são de 1 centímetro cada. E o volume é o produto dessas dimensões, né? A aresta vezes a altura, vezes a profundidade, vezes a largura. Né? Isso dá aresta ao cubo, já que todas as medidas são iguais. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é um volume ocupado por um cubo que tem 1 metro de aresta. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Né? Então, se vocês entenderam isso, vocês entenderão facilmente como fazer mudanças de unidade. Por exemplo, eu vou mostrar aqui 2 mudanças bem simples. Digamos que eu quero converter decímetro para centímetro cúbico. O que eu preciso ter em mente? Preciso ter em mente que 1 decímetro cúbico é um cubo que tem 1 decímetro de aresta. E o volume deste cubo é calculado pelo o produto das dimensões. E, portanto, vai ser 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Se vocês entenderam onde eu quero chegar, então é isso aqui, ó. Vamos lá, um passo de cada vez. O que é 1 decímetro cúbico? É um cubo que tem 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Então, é 1 decímetro ao cubo. Agora eu posso brincar com isso. Eu posso, por exemplo, digamos que eu quero converter o volume para centímetro cúbico. Vou dizer mais uma vez, ninguém precisa fazer isso toda vez, mas vocês precisam entender o que significa para poder fazer a regra prática na cabeça de vocês depois com certa prática. Então, eu estou explicando a primeira vez, depois vocês vão fazer isso mais rapidamente. Ora, o que é 1 decímetro cúbico, portanto? 1 decímetro cúbico é 1 decímetro ao cubo. Mas no slide anterior, eu mostrei que 1 decímetro vale 10 centímetros. O que é 1 centímetro? É a centésima parte de 1 metro. Né? Ou seja, 1 litro, que é 1 decímetro cúbico por definição, vale 10 decímetros ao cubo. É um cubo com 10 centímetros de aresta por 10 centímetros, né? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. O que é isso aqui ao cubo? Isso aqui ao cubo vai ser igual a 10 ao cubo. 10 ao cubo. Multiplicado por centímetro cúbico. Ou seja, o 10 centímetros ao cubo, eu vou pegar o 10 elevado ao cubo e o centímetro elevado ao cubo. Então, para não ter que escrever tudo de novo, vou copiar isso aqui. Simplesmente. Ora, o que é 10 a 3? Todo mundo... Vocês estão familiarizados com notação científica. Aliás, eu gostaria de lembrar a vocês que a notação científica vai facilitar muitas contas que a gente vai fazer ao longo do curso. O que é 10 a 3? 10 a 3, ou 10 elevado a 3, é 1000, né? Então, 1 litro, que vale 10 centímetros, 1 decímetro cúbico, perdão, é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Vamos fazer a coisa ao contrário agora. Vamos supor que eu quero relacionar, e nesse curso a gente vai precisar muito disso, vamos supor que eu precise relacionar centímetro, ou melhor, litro, com metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? É um cubo com 1 metro de aresta. Quantos litros tem lá dentro?
Por definição, 1 litro vale 1 decímetro cúbico. E eu já mostrei, eu já disse, que 1 decímetro cúbico é 1 decímetro ao cubo. Vamos transformar isso agora em metro. Ora, o que é 1 decímetro? Eu comentei agora há pouco. O que é 1 decímetro? 1 decímetro é a 10ª parte de 1 metro. É mais fácil escrever isso em notação científica. O que é a 10ª parte? Se alguém não souber o que eu estou falando, pessoal, fiquem à vontade para me interromper, viu? Não se acanhem. O que é a 10ª parte? É 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1. Se alguém não entendeu o que eu escrevi, é só dizer, eu encontro outra forma de explicar, mas vamos começar por aqui. O que é 1 metro? O que é 1 litro, portanto? 1 litro é 1 decímetro cúbico, e, portanto, 10 centímetros ao cubo. 10 ao cubo dá 1.000 centímetros cúbicos. E em metro cúbico? Em metro cúbico seria 1 decímetro, que vale a 10ª parte de 1 metro, ou seja, 10 a menos 1 metro, ao cubo. A mesma regra vale diante. Só que agora, ao invés de dar 10 elevado a 3, vai dar 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 1, 10 vezes 10 elevado a menos 1, dá 10 a menos 3. Metro cúbico. Ora, o que é 10 a menos 3? É 1 sobre 1.000. Como é que eu faço 1 sobre 1.000 aqui? Vai ser 1 sobre 1.000. Acabei de provar, portanto, deixa eu escrever isso aqui de outra forma. Acabei de provar, portanto, que 1 litro vale 1 sobre 1.000 metros cúbicos. Outra maneira de escrever isso é passar esse 1.000 para cá multiplicando, e dizer que, pronto, é outra forma de escrever. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Alguém escreveu no chat, deixa eu ver. Bem, vamos lá. Vamos tentar explicar isso de outra maneira. O que é que você não entendeu? Esse 10 a menos 1 ou 10 a menos 3? Quem foi que escreveu? Foi o Ellen. Os dois. Eu Oi. também não entendi, não. O 10 a menos 1. Isso Tá bom. representando 0,1 metro. 0,1, exatamente. Vamos lá. O que é 10 a menos 1? Por que eu estou usando a notação científica, pessoal? Aliás, vamos explicar. Eu vou explicar a pergunta, vou tentar responder a pergunta de vocês de outra forma, mas já reforçando uma coisa que a gente vai usar muito nesse curso. Entendam o seguinte: potências dessa natureza aqui, ó, 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 1 e assim por diante, o que elas significam? Né? Por exemplo, 10 elevado a 3, se vocês entenderem isso aqui, quem estava na dúvida, né? O que é 10 elevado a 3? É 10 vezes 10, e aqui, é 10 vezes 10, esse produto 3 vezes. Escrever aqui é sempre trabalhoso. Ctrl Z, nem sempre funciona. Essa ferramenta, ela me ajuda, mas nem tanto. Às vezes ela me dá uma certa dor de cabeça. Mas vamos lá, vou chegar lá. Um pouco de paciência, eu chego lá. O que é 10 a 3, gente? 10 a 3 é 10 vezes 10. Vamos ver se eu consigo agora. Vezes 10. E todo mundo conhece as propriedades de produtos, né? Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui bem simples. Deixa eu pegar aqui uma divisão. 10, ou melhor, antes de eu fazer divisão, deixa eu fazer produtos de produtos, né? Então, isso aqui, 10 a terceira é isso aqui. Todo mundo lembra disso aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma outra conta aqui. 10 a 2, 10 a 3, vezes 10 a 2. Deixa eu escrever assim, para tentar ganhar algum tempo. O que é 10 a 3 vezes 10 a 2? É isso aqui, vezes isso aqui, ó. Nenhuma novidade, né? Mas qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? 10 a 3 vezes 10 a 2 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 a 3, vezes 10 a 2, 10 vezes 10. Ou seja, isso aqui são 5 vezes 10, 10 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como 10 a 5.
Qual é a regra prática aqui? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 10 a 3 vezes 10 a 2 é 10 a 5, porque eu somei 3 com 5. Deu para entender isso aqui? E o 10 a menos 1? Vamos lá. Ao invés de multiplicar, agora eu vou dividir. Beleza. Vamos lá. E o que e 10 a, vamos lá. E 10 vezes 10 dividido por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 ao cubo vamos lá, né? Tentar usar as ferramentas aqui de copia e cola para ganhar algum tempo. O que é 10 a 2 dividido por 10 a 3? 10 a 2 dividido por 10 a 3 é 10 vezes 10 dividido por 10 vezes 10 vezes 10. Ora, aqui existe uma outra regra que eu posso usar. Eu posso simplificar 10 com 10 e posso simplificar, mais uma vez, 10 com 10. Ó. Sobrou o quê? Sobrou um... vamos lá. Sobrou 1 dividido por 10. Agora, observe uma coisa. Quando a gente estuda matemática, eu costumo dizer que matemática é uma língua. Lembrar, né? Matemática é uma linguagem. A gente aprende uma regra, que é a linguagem matemática, e essa regra eu posso usá-la em várias situações. Por exemplo, se eu aprendi que no produto de potências 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, eu repito a base e somo os expoentes, e lembrando que divisão nada mais é do que o inverso da multiplicação, aqui vale a regra também. Só que, como a divisão é o inverso da multiplicação, ao invés de somar, eu vou subtrair. E eu vou subtrair o numerador do denominador, neste caso. E aqui, portanto, 10 ao quadrado dividido por 10 a 2 é igual a 10 elevado, eu vou escrever para que todo mundo me entenda, 10 elevado a 2 menos 3. E o que é 2 menos 3? Não é menos 1? Então, isso aqui vale 10 a menos 1. Então, isso aqui é uma forma de explicar essa coisa que eu escrevi aqui, ó, 10 a menos 1. Por que eu optei por 10 a menos 1 e não 1 sobre 10? Vale lembrar que 1 sobre 10 também é igual a 0,1. Né? São 3 formas equivalentes de escrever. Eu posso escrever 1 sobre 10, 10 elevado a menos 1 ou 0,1. 6 é igual a meia dúzia. Eu posso falar de uma coisa, né? Ou a mesma de uma forma diferente. Eu posso falar 6 ou falar meia dúzia. Eu posso falar 10 a menos 1, 1 sobre 10, 0,1. Por que eu optei pela notação científica? Porque, como vocês verão ao longo do curso, trabalhar com notação científica é mais fácil, simplifica muitas coisas. Por quê? Porque quando eu multiplicar 10 a menos 1 com 10 a menos 2, por exemplo, eu já sei que o resultado será 10 a menos 3. Eu não preciso ficar fazendo operações com frações. E a conta fica menor, com certeza. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 é o quê? É 1 sobre 10 a 2. Vamos lá, vou escrever aqui para não ficar falando sem que vocês me acompanhem. O que é 10 a menos 2? Por exemplo, de acordo com essa regra, que eu acabei de lembrar, 10 a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Certo? Então, eu posso trabalhar com qualquer uma dessas formas. Então, vamos lá, agora eu vou falar. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 é igual ao quê? 10 a menos 5. Né? Porque vai ser 1 sobre 10 ao quadrado vezes 1 sobre 10 ao cubo. Né? Como é tudo multiplicação e divisão, aí vai direto. 1 sobre 10 ao quadrado vezes 1 sobre 10 ao cubo vai dar 1 sobre 10 à quinta, que é 1 sobre 10 a menos 5. 10 a menos 5. Então, trabalhar direto com notação científica simplifica bastante as coisas. Talvez não esteja óbvio agora, mas vai ficar ao longo do curso, eu prometo a vocês. Então, por exemplo, eu estou fazendo várias contas, uma conta atrás da outra, mas a conta envolve muitos números que estão escritos em notação científica. Eu posso simplificar de cara muita coisa. 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado, multiplicado por 10 a 7 e assim por diante. Eu vou lá e simplifico, escrevo menos coisa na calculadora. Fica tudo mais fácil de operar. Bem, deu para entender isso aqui? Qual é o próximo passo? É entender como eu saí de 10 a menos 1 para 10 a menos 3. Ora, o que é 10 a menos 1 ao cubo? É 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1.
Repito a base, somos expoentes. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 é 10 elevado a menos 1, menos 1, menos 1. Portanto, 10 a menos 3. Claro, com prática a gente faz direto. 10 a menos 1 ao cubo é 10 a menos 3. Né? Tem uma regra prática aqui, que é só pegar o expoente e multiplicar. Ó, 3 vezes menos 1. Como aqui, ó. Que foi que eu fiz aqui, ó. 10, que é 10 elevado a 1, vezes 3. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a 1 mais 1 mais 1, que é 10 a 3. Para fazer de uma vez só, 10 elevado a 1 ao cubo é 10 elevado a 1 vezes 3, que dá 3. 10 ao cubo, 10 a 3. 10 elevado a menos 1 ao cubo é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Repete a base, somos expoentes. 10 a menos 1, menos 1, menos 1. 10 a menos 3. Regra prática, 10 elevado a menos 1 vezes 3, que dá menos 3. Entendeu? Então, com um pouco de prática, a gente ganha muito tempo, mas precisa entender de onde as contas vieram. Né? Eu vou deixar isso aqui no cantinho para ficar na tela, todo mundo vendo, está gravada a aula também. Então, foi o que eu fiz, para finalizar. 1 decímetro cúbico, deci quer dizer a décima parte, ou seja, 1 sobre 10. Só que ao invés de escrever 1 sobre 10, eu coloquei em notação científica. 1 sobre 10, ou 10 a menos 1 metro ao cubo. Ora, 10 a menos 1 ao cubo dá 10 a menos 3, vezes metro ao cubo dá metro cúbico. O que é 10 a menos 3? É 1 sobre 10 a 3, ou seja, 1 sobre 1000. 1 litro vale 1 milésimo de metro cúbico. O último passo foi que eu fiz. Alguém perguntou, esse último passo eu não entendi. Eu vou fazer de novo, então, aqui no cantinho. Ó. Isso aqui é igual a isso. Portanto, o que eu fiz? Essa seta deve dizer portanto, né? Quando eu falo, eu escrevo o portanto assim, com essa seta dupla. Como eu falei, matemática é uma linguagem. Então, quando eu falo, 1 litro é 1 milésimo de metro cúbico. Portanto, como é que eu posso transformar isso aqui? Eu vou passar esse 1000 para cá multiplicando. O 1000 está dividindo do lado direito, eu vou passar multiplicando para o lado esquerdo. Sobrou 1 sobre, né? Só sobrou 1, no caso. Então, 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Dentro deste cubo tem 1000 litros. Nós acabamos de mostrar a regra prática. Quer dizer, a regra, né? Ela não é tão prática, mas é a regra que me permite converter qualquer sistema de unidades de volume para qualquer outro sistema de unidades em volume. Tudo que eu estou ensinando aqui vale para qualquer outra propriedade. Pressão, volume, né? A gente vai ter uma única exceção do ponto de vista deste curso, que é a temperatura, mas por uma razão que eu vou comentar mais adiante. Mas todas as outras propriedades são convertidas diretamente por produtos e divisões. A temperatura é um pouco diferente, mas depois eu vou explicar por quê. Eu acho que não na aula de hoje, em aulas futuras eu vou ter mais tempo para explicar por que, no caso da temperatura, as coisas são ligeiramente diferentes. Então vamos lá. No SI, bem, vamos lá. Existe um conjunto de sistemas de unidades. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque é muito comum em físico-química, eu falei isso agora no início da aula, estou reforçando agora. É muito comum em físico-química as pessoas se perderem nas contas. E por que elas se perdem nas contas? Porque as unidades, aqui que está o detalhe, os problemas em físico-química, muitas vezes eles são apresentados como na vida real da gente. Na vida real, está tudo misturado. Eu me refiro a tempo em hora. Quanto tempo eu vou daqui para... quanto tempo eu levo para sair daqui e chegar ali na esquina? Sei lá, alguns minutos, né? Então eu posso estar medindo o tempo em minuto. Se eu quiser sair daqui para Campina Grande, estou em Campina Grande, isso já é medido em horas, né? E por aí vai. Depende da escala também. Eu quero medir velocidade. Velocidade geralmente é expressa em quilômetros por hora. Né? Por outro lado, os problemas em física e química, velocidades, muitas vezes são expressas num sistema de unidades diferente, que é velocidade dada em metro por segundo. São sistemas de unidades diferentes. E a gente precisa sair de um sistema para o outro. No chamado sistema SI, que é o sistema internacional,
medidas de distância são dadas em metro. As outras unidades são derivadas do metro. Quilômetro, centímetro, decímetro, micrômetro, angstrom, e aí por aí vai. No SI, distância em metro. Área é medida em metro quadrado e volume medido em metro cúbico. Mas metro cúbico não é a unidade que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Aí nos enunciados de fisicoquímica, como na vida real, geralmente volumes são dados em litro, em mililitro, né? Eventualmente em centímetro cúbico, mas normalmente mililitro e litro. E aí a gente tem que ter um certo cuidado para sair de mililitro para litro, dependendo do problema, ou de mililitro para metro cúbico, dependendo do problema. Eu tenho que sair de uma unidade para outra com naturalidade, eu tenho que saber fazer isso com uma certa desenvoltura. No próximo exemplo que eu vou mostrar, essas contas eu vou mostrar para vocês como é que essas contas são feitas com desenvoltura. Vocês precisam apenas criar o hábito de fazer do jeito que eu vou mostrar aqui. Outra propriedade, a propriedade seguinte que a gente vai trabalhar é a pressão. Eu falei volume, pressão, temperatura e quantidade química, né? A segunda propriedade é pressão. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de atenção, eu vou entrar em mais detalhes. O que é pressão? Pressão é aquilo que nós chamamos de uma propriedade específica. O que é uma propriedade específica? É uma propriedade, ou melhor dizendo, uma propriedade intensiva. Intensiva. O que é uma propriedade intensiva? É uma propriedade que, na prática, acento antes dos números. Que acento antes dos números? Que acento você está falando? Eu não entendi. O tio? Sim. Esse tio é aproximadamente. Aproximadamente. Vamos lá. O que é uma propriedade intensiva? Eu vou voltar a falar sobre isso com mais detalhes, mas vamos lá. Uma propriedade intensiva é aquela que não diz respeito ao tamanho. Ela é uma propriedade que é sempre obtida como uma proporção. É uma coisa em relação a outra. Por exemplo, a pressão é uma propriedade intensiva obtida pela razão ou pela relação entre a força que atua numa certa superfície pela área da superfície. Por exemplo, nós estamos na superfície da Terra. Acima de nossas cabeças há aproximadamente 10 a 4 quilos de ar numa área de 1 metro por 1 metro, ou seja, a cada metro quadrado da superfície da Terra, acima dessa área, existe uma massa de aproximadamente 10 a 4 quilos de ar. Ou seja, tem 10 mil quilos para cada metro quadrado de área. E nós estamos sujeitos a uma força que nada mais é do que esta coluna de ar pressionando nossas cabeças, né, dividido pela área em que nós estamos, a área da superfície do nosso corpo, a área do chão da Terra e assim por diante. A pressão é a força, que neste caso vem da força peso do ar, né, da coluna de ar, por área em que essa força atua. Pressão é uma força por área, é uma força relativa, né, uma propriedade chamada intensiva. Por que intensiva? Porque se eu tiver uma pressão que geralmente é medida em pascal ou quilopascal, ou bar, como alguém falou agora há pouco no início da aula, ou atmosfera, no SI é pascal. Em outros sistemas de unidade pode ser atmosfera, pode ser bar, eu vou mostrar como converter de um no outro. Ou outras ainda, milímetros de mercúrio, vou mostrar já como essa outra escala vai aparecer. Então, por exemplo, se eu estiver numa área de 1 metro, existe uma força atuando acima da minha cabeça, que é aproximadamente o quê? A força é massa vezes aceleração. Fazendo um arredondamento aqui, por isso esse aproximadamente, a aceleração é 9,8 metros por segundo quadrado. Vamos aproximar para 10. 10 vezes 10 a 4, dá 10 a 5. Então, a pressão que atua sobre nós é 10 a 4 quilogramas vezes 10 a 1 metros por segundo quadrado, que é do SI. Isso dá em Pascal. Dá aproximadamente 10 elevado a 5 newtons, que é a força, né?
massa vezes aceleração vai dar força, então 10 a 4 vezes 10, que dá 10 a 5, aproximadamente, Newton, que é no SI, dividido por 1 metro quadrado, ou seja, 1 Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Se eu dobrar a área, eu vou dobrar a força, porque eu vou dobrar a massa de ar que está acima da minha cabeça. Mas a área vai dobrar junto, então a força, o dobro, por uma área que é o dobro, vai dar a mesma pressão, que é aproximadamente 10 a 5 pascais, aproximadamente, né? 1 Newton vale 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado, isso no SI, e o Pascal nada mais é do que a força no SI em Newton, dividido pela área, no SI metro quadrado, Newton por metro quadrado. Então, Pascal é uma unidade de pressão válida no chamado SI, no chamado Sistema Internacional de Unidades, que é aproximadamente, olha, 10 pascais é aproximadamente uma atmosfera, pressão no nível do mar. A pressão no nível do mar é uma atmosfera. Quando a gente diz uma atmosfera, a gente está falando da pressão no nível do mar. E essa pressão é aproximadamente 10 a 5 pascais. Ou 100, 10 a 5 é 10 a 2 vezes 10 a 3. Ou seja, 10 a 2 é 100 e 10 a 3 é 1000. Então, 10 a 5 pascais é aproximadamente 10 a 2, ou seja, 100 vezes 10 a 3 pascais, quilopascais. Esse K minúsculo aqui é de quilo, é de 1000. Então, 1000 é 10 a 3. 100 quilopascais, ou seja, 10 a 2. Né? 100 é igual a 10 a 2. 10 vezes 10. Então, 10 a 2 vezes 10 a 3 pascais dá 10 a 2 vezes 1 quilopascal. Ou seja, 100 quilopascais. Uma atmosfera é aproximadamente 100 quilopascais. Lembre-se que é aproximado. O valor exato está aqui, ó. Quer dizer, tá não, aqui ainda é aproximado. Não, aqui é em bar. Bem, em algum momento eu vou mostrar a relação atmosfera-bar, Pascal. Em algum momento, mas na aula de hoje não. Como eu falei, o objetivo da aula de hoje é muito modesto. Eu quero basicamente mostrar a vocês como fazer mudanças de unidades. Eu mostrei lá no caso do volume, vou mostrar agora no caso de pressão. Pressão pode ser medida em Torricelli, pode ser medida em milímetro de mercúrio, pode ser medido em... alguém levantou a mão. Quem foi que levantou? Josenildo, né? Quer perguntar alguma coisa, Josenildo? Pergunte. Acho que levantou sem querer. Ah, foi sem querer? Acontece. Então, vamos lá. Alguém está falando aí. É o quê? Quando o senhor fala em massa de ar, que composição? Estou falando do ar atmosférico. Atmosférico é aproximadamente o quê? 78, algo em torno disso, de nitrogênio, em torno de 20 de oxigênio, uma fração de dióxido de carbono, argônio. É uma mistura. Eu estou me referindo a essa mistura, que é o ar, né? O ar, que é essa mistura de gases, argônio em pequenas quantidades, nitrogênio em maior quantidade. Ainda bem, né? Senão o ar seria inflamável. Né? Então tem relativamente pequenas quantidades de oxigênio, dióxido de carbono, maior parte de nitrogênio, argônio e outros gases, em menores quantidades ainda, né? Então, uma massa de 10 a 4 quilogramas, ou seja, 10 vezes 10 a 3, portanto, 10.000 quilos, 10 toneladas de ar acima de nossas cabeças por metro quadrado. Isso é a pressão que a gente tá, essa é a força, ou melhor, essa é a massa que dá origem a uma força, massa vezes aceleração, que por área dá origem a uma pressão. A pressão de uma atmosfera é a pressão exercida por uma coluna de ar de 10 toneladas de ar acima de nossas cabeças por metro quadrado de área. É isso que é a pressão a que estamos sujeitos. Se a gente para pensar nisso, né, assusta um pouco. A gente está com 10 toneladas de ar acima do nosso cabeça. Mas é isso, a origem da pressão é essa. A pressão a que estamos sujeitos. Né? Entendeu? Foi isso que eu havia dito antes. Bem, eu quero mostrar para vocês como é que um problema em físico-química geralmente é apresentado e como é que nós operamos na resolução do problema. O primeiro problema, na verdade, que a gente precisa entender
é que as unidades geralmente são dadas misturadas. E eu preciso sair de uma unidade para outra, dependendo do problema que eu quero resolver. Às vezes, o problema nem é a mudança de unidade, mas a mudança de unidades é uma etapa necessária para resolver. Então, vamos lá. Peguei um exemplo aqui bem simples. Um cientista investiga o efeito da pressão atmosférica na taxa de crescimento de um vegetal e mediu a pressão de 1,615 bar. Bar é uma unidade de medida de pressão. Como eu falei, atmosfera, bar, Torricelli, milímetro de mercúrio são exemplos. Pergunta, bem simples. Qual o valor dessa pressão em atmosfera? Aqui foi dada a relação. É tudo que eu preciso para fazer uma mudança de unidade. Para litro, 1 litro vale 1 decímetro cúbico. No caso da pressão, Torricelli é o Tor, né? É escrito assim. É a abreviação de Torricelli. Então, 1 atmosfera vale 1,013 bar. É tudo que eu preciso para resolver o problema. Aqui está a explicação do que é um bar. Um bar é 10 a 5 pascais. Ou 100, que não é aproximado, não. Aqui é exato. É a própria definição. Mas eu não vou precisar disso. Eu vou precisar disso aqui, ó. 1 atmosfera vale 1,013 bar. Vamos lá, tenham isso em mente. Então, como é que eu resolvo o problema? Da melhor maneira possível. Olha, claro que todo problema, gente, tem mais de uma forma de resolver. Eu não estou dizendo que essa é a única. Eu estou dizendo, me perdoem se parecer um pouco arrogante a fala, mas não é essa a intenção. Eu estou apenas mostrando a melhor e mais, porque é mais seguro, maneira de resolver. Por exemplo, vocês podiam fazer com regra de 3. Só que é uma conta separada. Eu vou fazer uma conta a mais. Então, essa forma de fazer é melhor, porque, como vocês verão nas aulas futuras, quando eu quiser resolver um problema em um único passo, que é o uso da calculadora em uma única operação, e é o jeito certo de usar a calculadora, eu preciso fazer a mudança de unidades na própria conta que eu vou fazer. E como é que eu faço isso? É muito simples. É até sem graça, às vezes, de tão simples que é. É muito simples, gente. Eu pego a unidade, tem que ensinar, concordo, é minha obrigação. Mas vamos lá, eu vou pegar o dado que foi fornecido e simplesmente repetir 1,115 bar, pronto, 1,115 bar. E vou multiplicar por um fator de conversão que vai cancelar bar e sobrar atmosfera. Que fator de conversão é esse? Foi dado no enunciado. 1 atmosfera equivale a 1,013 bar. Então, eu vou multiplicar por um fator que vai ter atmosfera no numerador e bar no denominador, de modo que eu possa cancelar bar com bar e vai sobrar atmosfera. Que fator de conversão é esse? 1 atmosfera dividido por 1,013 bar. Se vocês pegarem a calculadora de vocês e fizerem 1,115, recomendo que façam agora. 1,115 na calculadora é 1 ponto, né? 1,115 dividido por 1,013. Vejam se com 3 casas decimais vocês chegam ao resultado que aqui está. 1 ponto, né? 1,100. Vou deixar aí para vocês fazerem essa conta. O primeiro eu sigo para o próximo slide. Sim, pessoal. Pronto. Dá 1.100. Exato. Pronto, beleza. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, mas é porque são vários detalhes que vão se somando, né? Tudo é muito simples, mas vocês têm que prestar atenção nos detalhes, porque ao longo do tempo isso vai se juntando com outras informações. Não foi à toa que eu escrevi o resultado aqui com 3 casas decimais. Eu vou explicar isso agora, para que eu não precise ficar voltando isso no futuro. Vejam só, pessoal. Eu tenho certeza que na calculadora de vocês aí, a calculadora deu mais do que 3 casas decimais, não deu? Quem foi que fez a conta aí e quantas casas decimais a calculadora deu? Então vai lá. A calculadora deu um bocado. 1,100001246, não sei. Deu uma coisa maluca aí, maluca não, tem um sentido. Mas não foram 3 casas decimais. Eu vou explicar por que isso, eu vou dizer agora, olha aí, 1,00691017.
Vocês vão escrever isso tudo? Obviamente não. Vai escrever apenas 1.1? Opa, peraí. Aí é demais, perdeu a informação. Deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante. Existe uma distinção entre casas decimais e algarismos significativos. Vamos lá, esse número aqui ele tem 3 casas decimais. Esse aqui tem 3 casas decimais, esse aqui tem 3 casas decimais também. Esse 1 aqui foi colocado de forma um tanto arbitrária, porque na verdade isso aqui é com quantas casas decimais você imaginar, 1,0000, não importa. Então, na verdade, o enunciado, ele foi dado um número com 4 algarismos, 1, 1, 1 e 5. Que eu repeti aqui, ó, 1, 1, 1 e 5. E esse aqui foi dado com 4 algarismos, 1, 0, 1, 3. Todos eles são significativos, certo? A melhor maneira de saber quais são os algarismos significativos de um número é pensá-lo em notação científica. Eu vou voltar para esse slide aqui, para esse programinha aqui, para explicar o que eu estou falando. Como é que eu escrevo esse número aqui, ó? 0,103, ou melhor, 0,00123. Como é que esse número fica em notação científica? Eu vou mostrar. Né? Para quem não... 1,23 a menos... vezes 10 a... a menos 2. Pronto, beleza. Vezes 10 a menos 2. Claro, tudo aquilo que eu falei antes se aplica aqui. Só que eu já condensei a informação. 10 a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2, que é 1 sobre 100. E esse número aqui nada mais é do que 1,23 dividido por 100. Então, a regra já leva a esse resultado aqui. Qual é o papel da base da notação científica? É dizer para onde a vírgula vai e com quantas casas para a esquerda ou para a direita. 10 a menos 2, a vírgula caminha para a esquerda 2 casas. Então, ela sai daqui, vem para cá e vem para cá. Essa é a regra prática, né? Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Primeiro, para lembrar como escrever um número em notação científica. E segundo, para dizer como eu identifico os algarismos significativos. Um número em notação científica só preserva os algarismos significativos. Esse 0 e esse 0 só dão a ordem de grandeza. Então, este número, na verdade, ele tem 4 casas decimais, mas tem 3 algarismos significativos. Vamos escrever outro número aqui. 1,230. Aí vocês vão se perguntar, alguém pode se perguntar, professor, precisa escrever esse 0 aqui no final? Depende. Se esse número foi medido, por exemplo, uma massa, vocês entram no laboratório, tem uma balança lá, e pesou a massa, deu 1,230 gramas, esse 0 aqui é significativo, sim. A balança mediu ele. Mas vamos lá, aqui não vai ter graça escrever em notação científica, vamos escrever assim. O que é esse número em notação científica? Ele é bem parecido com esse, só que tem um 0 agora. 10 a 2, e não 10 a menos 2. Perdão, 10 a 1. A vírgula vai caminhar para a direita, uma casa, né? Ela vai sair daqui e vem para cá. Observem agora, quantos algarismos significativos tem esse número? Ele tem 4. Esse 0 é significativo. Esse aqui tem 3, porque esse 0 não é significativo. Se aqui tivesse um 0, eu teria que botar um 0 aqui também. Aí vocês podem achar estranho, porque eu preservo isso. Quero chamar a atenção para o fato de que este 0, eu não preciso digitar na calculadora, mas eu preciso escrever na resolução do problema. Porque o 0 aqui é significativo. Para a calculadora não faz diferença. Mas para mim faz diferença. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, vocês estão colocando mensagem no chat, eu não estou tendo tempo de ler, mas eu vou ler. Aquela coisa do 0 à esquerda é mesmo que nada. O famoso 0 à esquerda. Ele não é significativo, né? Ele não é significativo. À direita, ele é significativo. À direita da vírgula, ele é significativo, né? Se ele tiver à direita dos algarismos não nulos. Vamos lá, por que eu estou chamando atenção para isso, pessoal? Eu vou chamar atenção agora para que vocês não se percam lá na frente. Quando vocês forem para o laboratório fazer uma conta como essa que alguém disse aí, deu 1,006784, não sei o quê, ninguém vai se desesperar.
e dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou pesar 1,100674289,7 gramas de o que quer que seja? Porque o colega do lado está desesperado porque ele viu aquela quantidade absurda de casas decimais, você está lá dizendo, meu irmão, eu só preciso de 3, a balança só tem 3. Entenderam? Aí, aqueles outros que vieram depois da vírgula são usados para arredondar. Mas eu fiz a conta sabendo que eu só precisava de 4 algarismos significativos. Então, vamos lá. Quando eu faço multiplicação e divisão, eu preciso olhar os algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Então, a minha resposta, melhor resposta, deve ter 4 algarismos significativos. Se eu botar 5, está errado? Não, mas não precisa. É informação inútil, porque o que vier depois do zero aqui não é significativo, não tem sentido físico, né? Não, você não vai conseguir medir aquilo ali. E se você botar 2 casas decimais, aí você perdeu a informação. É o contrário, é o erro oposto. Né? Pensem nisso, né? Mas vamos lá. O foco aqui principal é nas unidades. O senhor usa outro conceito. Como assim? Vamos lá. Não entendi o que você quis dizer, Reis. Pode arredondar na avaliação? Na verdade, vocês têm que arredondar. A questão é arredondar para quanto? Para 2 casas decimais? Para 3? O problema é que vai dizer. Eu não sei quantas casas decimais vocês têm que... O problema é que vai dizer. Sim, pode... Oi. Micaela. Era para dar 1 ponto... Exatamente. Você me pegou. Você me pegou. Na verdade, foi erro meu. Na verdade, não. Isso aqui foi do livro, né? Mas você está correta. 1,1006, a calculadora deveria arredondar. Se você pedir para ela arredondar, ela arredonda. Ela vai arredondar para 1,101. Como é que eu faço para arredondar? A maioria das pessoas tem a calculadora aqui, ó. Vou ligar a minha calculadora. Para fazer o arredondamento é bem simples. Vocês vão apertar nesse botão Mode. Vai apertar, se não me engano, 3 vezes. Aí vai aparecer aqui, ó, fix, sci, que é científico, e scientific, né, em inglês, e norm, de normal. Aí vamos supor que vocês querem isso aqui com quantas casas decimais fixas. Então, você fez a conta, sabe que precisa de 4 algarismos, 4 algarismos vai dar 3 casas decimais. Aí você vem aqui, pressiona fix, que é o 1, não, aqui tem 1 fix, 2 sci e 3 norm. Né? Eu vou apertar em 1, aí a calculadora vai perguntar quantas casas decimais? Aí eu vou dizer aqui 3. Aí ele, no caso, aí vai arredondar para 1,1001. É isso que Maica está falando. Micaele, né? Isso que Micaele falou. A calculadora mesmo arredonda. Professor. O problema é, para quanto eu tenho que arredondar? Quem tem que saber disso sou eu. A calculadora não sabe. Eu que tenho que dizer. Raíssa levantou a mão. O que é que você quer perguntar, Raíssa? Fique à vontade. Não tá me escutando? Estou ouvindo. Pode perguntar. Eu falei que você usa um outro conceito, porque geralmente, por exemplo, o professor de geral, ele arredondava, todas as contas ele arredondava. Já o senhor usou esse conceito aí de que só precisa de 4 negócios, essas coisas que o senhor falou, que eu esqueci agora. Vamos lá. Deixa eu ser claro na minha afirmação. Arredondar, a gente sempre tem que arredondar, mas a pergunta correta é, eu tenho que arredondar para quanto? E a resposta é, eu não sei. Estou sendo honesto. Por quê? Porque eu só vou saber quando eu estiver diante do problema. O meu problema, digamos que o meu problema tem assim, ó. Eu vou adaptar o problema. Digamos que o problema foi assim. O cientista tem a pressão medida de 1,12. Esse 5 arredondou 1 para 2. 1,12 bar. E o fator de conversão é uma atmosfera igual a 1,013. Qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou repetir, ó. Aqui seria 1,12. Mediu com 2 casas decimais. Mas o fator de conversão tem 4. Aliás, tem 3 casas decimais, 4 algarismos significativos. Quando eu fizer a conta, aqui tem 4. E aqui tem 3. Eu estou falando de algarismos significativos.
Na multiplicação e na divisão, vale o número de algarismos significativos, não de casas decimais. Se aqui tiver 3 e aqui tiver 4, a minha conta deverá ter 3, que é o vale o menor, que é o que contém a maior incerteza, né? A maior incerteza. Então, esse 1,101 vai virar 1,10. Entendeu, Reisa? Eu não sei para quanto eu tenho que arredondar. Eu vou saber quando eu estiver diante do problema. Aqui tem 3, eu escreveria com 3. O meu fator eu boto com 4. Faço a conta na calculadora e escrevo 3. E se eu quiser, eu posso pedir para a calculadora já arredondar para mim. Eu aperto Mode, 1, 2, 3, vai aparecer fixo, científico, norme, aperto 1 de fixo e digo 2 casas decimais. Aí ela já vai arredondar para mim. Eu não vou correr o risco nem de arredondar errado. A calculadora já fará o arredondamento para mim. Percebe como é importante aprender essas coisas de cara? Já evita muito problema lá na frente. Pelo simples, é bom sempre usar pelo menos 4 significativos. Não, calma lá. A regra... 4 não 3, né? Não, veja, a regra, eu estou falando a regra prática, da vida prática de vocês. Vamos lá. Digamos que você está trabalhando com equipamento que lhe dá um volume com 2 casas decimais, 3 algarismos significativos, 1,23. 1, 2 e 3 são significativos, 2 e 3 são casas decimais. Aí eu vou multiplicar uma pressão que tem 4 algarismos significativos por um volume que tem 3. A minha resposta só faz sentido ter 3. Se eu botar 4, eu estou botando informação desnecessária. Se eu botar 2, eu perdi informação. Então, o correto é expressar com 3. Você concorda comigo que você não vai querer perder? Entendi. Por exemplo, você chega num posto de gasolina, né? Você está pagando lá com tantas casas decimais em real, né? Centavos. Você está pagando com duas casas decimais. Você vai querer que o cara vá botar gasolina no seu carro, na sua moto, o que quer que seja, com a precisão correspondente que você pagou, né? Você não vai aceitar que ele arredonde R$25,50 para R$25. Não, isso aqui é besteira. Arredonda para 2 algarismos significativos. Você ia aceitar isso? Você não ia aceitar, né? Você não vai aceitar que ele arredonde 25,5 para 25. Eu quero meus 50 centavos de gasolina aqui. Não é assim na vida prática da gente? Se você botar 1 centavo a mais ali, você vai querer que o cara coloque 1 centavo de gasolina no seu tanque, não vai não? Pois é por aí. Você não vai querer que ele bote menos e ele não vai aceitar botar mais. Ele não vai aceitar botar com 3 casas decimais. E você não vai aceitar que ele bote com menos do que as 2 que você pagou. Percebe? Então, esse jogo aí vai depender do problema. Se o seu número tiver 4 e aqui tiver 3, a sua resposta vai ter 3. Percebe? É o menor que vai determinar a resposta. Eu vou considerar isso na avaliação? Bem, não sei, depende. Eu estou querendo ensinar para vocês além da nota, porque vale aqui nesse curso a formação de vocês para a vida real, a vida lá fora, né? Agora, é claro, eu não vou aceitar uma resposta que seja arredondada demais, que perder informação. Se botar casas decimais a mais do que o necessário, eu não vou naturalmente prejudicar ninguém por conta disso. Agora, arredondar isso aqui para 1 é perder informação. Isso pode levar vocês a dar a resposta errada. Às vezes, tudo que eu quero é saber se o resultado é um aumento ou uma diminuição. Dependendo do arredondamento que eu fizer, eu vou chegar à conclusão errada. Percebe? Então, saber arredondar é muito importante. Eu vou deixar aqui bem rapidinho. O melhor tem que arredondar, mas tem que arredondar para o número correto de algarismos significativos. E é o problema que vai dar. Vamos lá, vamos para esse outro aqui. Ó. A pressão no olho de um furacão foi registrada como 723 torriceles. Qual o valor dessa pressão em quilopascais? E a relação que eu preciso está aqui. Um torricele vale 133,32 pascais. Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui da conta. Essa conta ela vai ter 2 transformações. Vamos lá, eu repeti o enunciado aqui. Ó. A pressão no olho do furacão foi registrada como 723. Então, eu repeti o número. 3 algarismos significativos, 7, 2 e 3. Agora eu vou entrar com o fator de conversão. Eu preciso de um fator de conversão que anule torricele.
Tô vendo aqui que eu cometi um equívoco, né? Isso aqui era para ser Thor e não atmosfera. Mas vamos lá, se todo mundo entendeu, aliás, Thor aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no... Esse slide tá cheio de problema. Eu quero fazer a mudança. P igual a 723 Torricelli. Então, eu vou multiplicar por um fator de conversão que tem que ter Torricelli no denominador. O que é que o problema pediu? O problema pediu em quilopascais. Só que o fator de conversão foi dado em Pascal. Então, eu vou fazer duas transformações. Eu vou primeiro passar para Pascal e depois passar para quilopascal. Mas vou fazer isso numa única operação na calculadora. Vou explicar como isso vai ser feito agora. Então, primeiro eu vou multiplicar por um fator que vai ter Torricelli no denominador para que eu possa cancelar isto, com isto. E vai sobrar Pascal. Qual é o fator? Estava dito lá, 1 Torricelli, deixa eu pegar aqui, 1 Torricelli vale 133, um Torricelli vale 133,32 pascais. Então, eu posso multiplicar 723 por 133, vou ter uma resposta em Pascal. Só que não é isso que o problema quer, ele quer em quilopascal. Então, agora eu vou multiplicar por um segundo fator. Tudo isso é feito com um pouco de prática, bem rapidinho. Eu vou multiplicar por um segundo fator, que vai ter Pascal no denominador e quilopascal no numerador. De modo que eu possa cancelar esse Pascal com esse Pascal, e vai sobrar quilopascal. Qual é a relação entre Pascal e quilopascal? Vai ser isso aqui, ó. 1 quilopascal vale 1000 pascais, mas é bom escrever em notação científica. Então, eu vou escrever como 10 a 3. Qual é a conta que vocês vão fazer, portanto? Claro, não precisa escrever isso tudo. Pode escrever simplesmente o seguinte, ó. 723 Thor, já cancelado, multiplicado por isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui do lado, já em quilopascal. Vou pegar este número aqui. Infelizmente, não estou sendo feliz, né? Eu vou ter que escrever mesmo. Um pouco de prática é isso que vocês vão fazer. Eu vou ensinar e aí vocês... 10 a menos 3. Por que eu escrevi isso? Porque 1 sobre 10 a 3 é igual a 10 a menos 3. Então, eu tenho dois caminhos. Na verdade, eu tenho vários. Eu posso fazer duas regras de 3, mas é perda de tempo. Aqui eu estou fazendo a conta numa única operação e vendo o que eu estou fazendo. Eu posso converter Torricelli para Pascal e Pascal para quilopascal. Alternativamente, eu posso fazer de uma vez, de Torricelli para quilopascal. Qual é a relação que eu preciso? 1 Torricelli vale 133,32, 10 a menos 3, quilopascal. Aí esse quilo aqui não vai cancelar, né? Foi um equívoco de minha parte. Quilopascal, é isso aqui. Quando vocês fizerem essa conta, façam a conta aí. 723 multiplicado por 133,32, 10 a menos 3, igual. Qual é o número que vai dar aqui com 3 algarismos significativos? 96,3, que era o que estava lá no slide. Não, 96,3 foi tua conta, foi? Faça a conta aí. Esse aqui é o gabarito do livro. Ó, deixa eu explicar outra coisa. Tá errado aqui, porque esse aqui é o gabarito do livro, né? Mas vamos lá, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Nem todo mundo... Professor. Deixa eu fazer essa conta. Oi. Deu 96,390 360. Pronto, aí o quê? Quilopascal. Como é que você vai fazer? Aí você vai pedir para a calculadora arredondar isso aqui para 3 algarismos. Ou seja, 963. Acontece que tem um 9 aqui, ó. Aí esse 9 arredonda isso aqui para 4. Então o gabarito está correto. Pronto, a calculadora arredonda para vocês. Claro, se você souber, você já arredonda de cabeça e já escreve 96,4. Não precisa pedir para a calculadora fazer. Mas se você pedir, a calculadora fará. Mas deixa eu explicar uma outra coisa aqui. Como é que eu entro com esse número aqui, ó, na calculadora? Eu tenho que digitar 133,32 e eu não vou fazer vezes 10 elevado a não. Eu vou apertar esse ESP aqui, ó,
Toda calculadora tem um ESPzinho aqui, ó. Esse ESP é o expoente da base 10. Então, eu vou botar ESP menos 3. Menos 3. É isso aqui que vocês vão digitar, ó. Cadê? Dá para ver aí? Tá todo mundo enxergando? Sim. É isso que vocês têm. Pronto. Fazer assim evita problema também, viu, gente? Cuidado aí. É o número, ESP, o expoente. Igual. Aí, quando você fizer isso multiplicado por 723, a calculadora dá isso. Só que você precisa de 3. Eu não sei quantas eu vou precisar antes de fazer o problema. Eu olho aqui, tem 3. Eu olho aqui, tem 5. A minha resposta só precisa ter 3. Aí a calculadora dá isso e eu escrevo somente 3. Eu só preciso escrever 3. Simplifica a minha vida. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui tem como objetivo simplificar. Claro, quando a gente está aprendendo uma coisa nova, né, as coisas parecem até mais complicadas de início. Um pouco de prática, vocês vão ver que isso aqui, na verdade, poupa muito trabalho. Principalmente porque isso aqui vai entrar na própria resolução da questão. Ao longo da resolução, eu já estou fazendo as contas. Vocês verão isso em aulas futuras. Na aula de hoje, eu queria mostrar alguns pequenos exemplos de algumas contas bem simples. Mas antes, deixa eu fazer a chamada, né? Quase que eu esqueço aqui. Como na aula passada, eu não vou fazer uma chamada formal. Eu vou pedir para que vocês escrevam. Eu vou abrir a chamada agora. Deixa eu só colocar aqui no chat. Iniciando a chamada agora. Aí vocês colocam aí, presente. Nos próximos segundos eu vou encerrar a chamada. Professor, Sim. eu faço as contas pelo celular, pela calculadora científica do celular. Eu não sei se tem como arredondar lá. Eu não aconselho fazer no celular por várias razões. E uma delas é justamente isso que você acabou de dizer. Tem vários recursos na calculadora científica que não vai ter no celular. Então, vale a pena o... Sara colocou depois. Encerrou a chamada aqui. Bem, Na hora da prova também não dá para usar o celular, não. pode não. Então, o que é que acontece? Eu acho um investimento. Você, se puder, compra uma calculadora que não seja Xing Ling, né? Porque as Xing Lings, elas quebram muito rápido. Eu não vou fazer propaganda de marca aqui. Eu mostrei minha calculadora, mas não estou fazendo propaganda, nem estou vendendo a minha. Mas é a melhor que tem, professor, custo-benefício, viu? É o que eu acho, mas vamos lá, né? Eu não estou fazendo propaganda de marca nenhuma. Mas é a melhor relação custo-benefício, na minha opinião também. E não é tão cara assim, né? E essas calculadoras, elas duram muitos anos. A minha já levou várias quedas, continua funcionando, nunca quebrou, nem rachou, nem nada. E tudo isso faz parte, né? Essas contas e tudo que eu estou mostrando são feitas com tranquilidade na calculadora. Giovana levantou a mão. Professor, a minha chamada travou aqui, não deu para me colocar o presente, mas eu tô presente. Bote agora que tá valendo. Tá certo, obrigada. Porque eu preciso finalizar para saber até onde eu vou pegar os nomes. Estou finalizando aqui. Certo. Quem foi que falou agora? Foi a Reissa. Professor, mas a Xing Ling é mais barata que essa caça aí. Essa caça é carinha, viu? Não, a Xing Ling é mais barata, mas vai durar menos da metade do tempo. Eu garanto a você que antes do fim do seu curso, a Xing Ling vai ter quebrado. Verdade. E ela não durou nem 5 anos. A minha casa já tá há mais de 10. Tá vendo? Tô falando. Eu comprei uma Xing Ling, não durou nem sequer o período. Olha, muitas vezes você compra barato, aí sai caro, né? Vale a pena às vezes o esforço, juntar um pouquinho. Claro, isso cada um sabe o seu limite, né? Mas a ideia é o seguinte: se você compra uma Xing Ling, considerando que a outra, que dura bastante, não é tão mais cara assim, acontece muitas vezes o seguinte: você pega a calculadora, isso vale para qualquer coisa. Eu nunca vou me esquecer, comprei um liquidificador e dizia lá, 3 meses de garantia. 3 meses de garantia, mas vai durar anos. Só mais interessante. Como é que a gente... Sobre o que eu queria falar então agora, né? Eu já falei sobre mudança de unidades, operações com calculadoras, tem mais coisa aí pela frente. Ao longo das próximas aulas eu vou falar. Deixa eu mostrar para vocês como é que pressão é medida. Existe um equipamento
chamada de barômetro, que foi inventada por... Pronto, só celular com histórico é beleza. Existe um equipamento chamado barômetro. Na próxima aula eu vou mostrar uma adaptação do barômetro que tem outro nome, que serve para medir outra coisa. O chamado barômetro, que foi inventado por Torricelli, tem essa cara geral aqui. A gente pode usar qualquer líquido para medir pressão. No caso, historicamente, foi medido com mercúrio. Como é que o barômetro funciona? O barômetro funciona com os seguintes conceitos. Quando a pressão atmosférica atua na superfície de um líquido, no caso aqui, mercúrio, a pressão, que é uma força por unidade de área, ela se distribui homogeneamente no líquido. Na seguinte forma, numa certa altura, a pressão é a mesma em todos os pontos daquela altura. Se eu descer alguns centímetros aqui, a pressão aqui abaixo será maior do que aqui em cima, que é atmosférica, mais uma pressão devido à coluna de líquido. E a pressão nesse ponto será igual à mesma pressão aqui, em outro ponto do líquido, contanto que esteja à mesma altura que esse aqui. E todo mundo sabe do que eu estou falando, que quem já entrou no mar, quem já entrou numa piscina, já sentiu o aumento de pressão. Quando a gente mergulha na piscina, a gente sente a pressão aumentar, a gente sente o ouvido da gente doer. Quando a gente está andando de carro, indo para uma cidade mais distante, né? E a gente pega subidas e descidas, sobe uma serra, a gente sente o ouvido doer, né? Por conta aquela coluna de ar que eu falei, né? Eu subo, a pressão diminui, eu desço, a pressão aumenta. Eu tenho uma coluna de ar menor, uma coluna de ar maior. A mesma coisa e mais rápido. Quando eu pulo numa piscina, quando eu mergulho no mar, eu sinto a pressão nos meus ouvidos. Quanto mais eu afundo, mais o ouvido dói, mais a pressão vai aumentando. E essa pressão, ela só depende da altura em relação à superfície. Esse princípio, né, princípio de Pascal, ele se aplica também quando eu pego uma coluna de um vidro, encho ela com o mesmo líquido, no caso aqui mercúrio, esse vidro é fechado numa ponta, aberto na outra, e pego esse tubo que está cheio do líquido e viro ele no banho e deixo o líquido livre para descer. Esse líquido ele vai descer até quando? O quanto ele vai descer? Quando o líquido desce, ele não deixa ar aqui não, fica um vácuo bem razoável aqui em cima. E esse líquido ele vai descer até que a pressão na base da coluna do líquido, que pressão é essa? É a pressão atmosférica que agindo aqui na superfície do líquido se distribui homogeneamente, como eu falei, em todo o líquido, contanto que a pressão seja a mesma em cada ponto em relação à altura. Então, neste ponto aqui na base da coluna de mercúrio, a pressão que está atuando de baixo para cima é a mesma que a pressão atmosférica, que no caso está atuando de cima para baixo. A pressão é a mesma homogeneamente, somente em função da altura, né? Então, neste ponto aqui, a pressão atmosférica está atuando só que de baixo para cima. E essa pressão vai se equilibrar com a pressão exercida pela coluna de líquido. Quando o líquido está aqui em cima, tem uma coluna de líquido. Lembre-se que mercúrio é um líquido muito denso. Então, ele tem uma massa muito grande por um certo volume. Quando a coluna de líquido está aqui em cima, tem muito mercúrio, a coluna de mercúrio tem um peso muito grande e vai empurrando a pressão atmosférica. E vai vencendo a pressão atmosférica e vai descendo. Mas vai chegar um ponto em que a pressão atmosférica vai sustentar uma certa coluna de mercúrio, que no nível do mar corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Pois bem, Torricelli criou esse instrumento para medir, ele percebeu essas regras que eu estou mencionando, e ele pensou nesse equipamento como um medidor de pressão. Quando eu estou no nível do mar, a altura corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Se eu subir uma serra, a pressão atmosférica lá em cima é menor. Uma pressão menor vai sustentar uma coluna de mercúrio menor. Então isso aqui vai diminuir, vai ficar abaixo de 760. Então Torricelli percebeu essas relações. E por conta disso, o milímetro de mercúrio se tornou, em homenagem a Torricelli, uma nova medida de pressão, que é o Torricelli. O que é Torricelli, portanto? Torricelli nada mais é do que milímetro de mercúrio. E qual a origem do nome milímetro de mercúrio?
Milímetro de mercúrio é a altura da coluna, medida em milímetros, de uma coluna de mercúrio, que é sustentada pela pressão externa. No caso da pressão atmosférica, 760 milímetros, ao nível do mar. Em alturas maiores, altitudes maiores, a pressão lá em cima é menor, a coluna de mercúrio será menor do que 760. Em alturas menores, abaixo do nível do mar, a pressão será maior e a coluna de mercúrio sustentada será maior do que 760. Então, quando a pressão aumenta, a coluna de mercúrio aumenta proporcionalmente. Quando a pressão diminui, ela também diminui proporcionalmente. Então, isso dá origem a essas relações que vocês veem aqui. Uma atmosfera, que é, por definição, no nível do mar, vale 760 milímetros de coluna de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a Torricelli, portanto, 760 Torricelli, e em Pascal, ou melhor, quilopascal, vale isso aqui, ó. Aqueles 100 quilopascais que eu falei, era um valor aproximado, né? Aqui está um valor mais preciso, 101,325 quilopascais. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver se vai dar tempo, né? São 10h20. Eu vou resolver esse exemplo e aí termino a aula de hoje. Vou parar por aqui. Esse exemplo eu coloquei por duas razões. Primeiro, para mostrar a aplicação da expressão, a relação de Torricelli. Aliás, eu esqueci de explicar isso aqui. Perdão, gente. Eu vou explicar isso aqui. Antes que eu explique, eu vou mostrar. Aliás, em seguida a essa explicação, eu vou mostrar um problema que vai fazer uso dessa equação, que nada mais é do que um problema que envolve várias unidades misturadas. Vamos fazer o seguinte, pela hora eu estou vendo que não vai dar tempo. Eu vou explicar essa equação e na próxima aula eu prometo fazer o exemplo, né, que vai fazer, por sua vez, uso de tudo antes, aquelas mudanças de unidades, aquelas operações, todas em uma única operação na calculadora. Mas primeiro deixa eu explicar isso aqui. Lembre-se que pressão é força por unidade de área. Qual é a pressão, qual é a força aqui? A força é a força-peso desta coluna de mercúrio. Essa equação ela é muito conhecida e ela é muito usada em fisicoquímica. Então eu vou explicar ela aqui nessa ferramenta que eu comentei anteriormente. Vamos lá, pressão é força F por unidade de área. Eu vou usar F para não confundir com esse P aqui. P minúsculo é pressão, P maiúsculo pode ser peso, né? Para não confundir, eu vou deixar F mesmo. Mas vamos lá, quem é a força peso aqui? A força peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade, M vezes G, dividido por A. Tenham em mente aquela figura que eu mostrei na sequência do que eu vou explicar aqui. Lembre-se de outra coisa, mercúrio é um líquido, e geralmente a gente não trabalha, no caso de líquidos, a gente não trabalha com massas, nós trabalhamos com densidade. Então eu vou substituir aqui, ou melhor, a gente trabalha com volumes, e para transformar volume em massa, eu preciso trabalhar com a densidade. O que é densidade? Densidade é geralmente escrita com a letra grega, né? Rho. Eu vou usar a notação que os livros geralmente usam. Estou cego aqui. Onde é que está Rho? Aqui, pronto. Isso é Rho e isso é P. Não confunda a notação. Alguns livros usam D, outros livros usam Rho, a maioria usa Rho. Então, eu vou colocar as duas aqui. O que é densidade? Densidade é massa. Vou copiar isso aqui para escrever menos. Densidade é massa dividido por volume. Em outras palavras, eu posso escrever que a massa tem de quê? Densidade ρ, a massa, vai ser, passando o volume para cá, vai ficar densidade vezes volume. Então, a massa, M, vai ser o produto da densidade ρ pelo volume V. Então, vou substituir isso aqui, ó. Densidade vezes volume vezes a aceleração da gravidade dividido por A. A densidade é a densidade do líquido, no caso lá era mercúrio. O volume é o volume da coluna do líquido, né? Mercúrio na coluna. Então, ρ vezes V, a densidade do mercúrio, vezes o volume de mercúrio na coluna, é a massa de mercúrio. Multiplicado por G dá peso, dividido por área dá pressão. Acontece que, quem é esse volume aqui? Esse volume, vamos lá, deixa eu olhar para essa figura novamente.
esse volume é o volume da coluna de mercúrio. Como é que eu posso trabalhar com o volume medindo apenas a altura? Ora, no caso de um cilindro de seção reta como essa aqui, a seção, se eu fizer um corte no vidro, né, e for medir a área da seção do vidro, eu posso chamar essa área de A, que é a área que está sendo usada para medir a pressão. Essa área A aqui é a área da seção reta do mercúrio. E o volume é a área da base multiplicada pela altura H, que é a altura da coluna de mercúrio. Então, esse volume V aqui, ó, eu posso escrever dessa maneira. O volume vai ser a área da base multiplicado pela altura H. Agora eu vou fazer o último passo, que é uma simplificação, que é a seguinte, ó. Eu vou simplificar esta área aqui, que é a área da seção reta, e dividir por essa área aqui, que é a área